Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sal e Luz Podcast. É muito bom ter você aqui, seja qualquer hora do dia, seja se encaminhando para o trabalho, ou no meio do treinamento, ou até mesmo no final do dia de uma rotina cansativa, onde você busca um conteúdo para edificar a sua vida. Então, se prepare porque está começando mais um Sal e Luz Podcast. E estamos aqui hoje com um convidado mais do que ilustre, um futuro escritor. Ele está preparando um livro com a temática cristã e hoje a gente vai saber mais sobre a história dele e mais sobre esse projeto. Estou aqui com o nosso irmão Jailton Souza. E aí, Jailton, como você está? Tudo bom, Diogo? Boa Tudo tarde. certo? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui com você, receber esse convite. Para mim é uma honra. Né? Estamos aí para mais uma gravação. Bom? Jailton, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco, né, sobre o que você faz, qual é o seu ministério. Fala um pouco sobre você. Opa! Se apresentar aí para o público. Meu nome é Jailton, 36 anos. Né? Sou natural da Bahia, cidade de Valença. Hoje estou em São Paulo desde 2008. Trabalho atualmente por aplicativo, né? Aplicativo, concilio também outras rendas. E congrego no Ministério Assembleia de Deus, Ministério Braços de Amor, localizado no Itaim Paulista, né? No leste de São Paulo, onde eu exerço o chamado de evangelista e também professor de escola bíblica dominical. Né? Atualmente dou aulas, junto, né, com os meus pastores. Casado, tenho um filho de 6 anos, pequeno Samuel. Minha esposa Alexandra também, que também é líder do grupo de crianças, né, o grupo infantil. E continuo servindo ao Senhor, né, desde que eu retornei para os caminhos do Senhor, 2014. Sirvo até hoje, né, para a glória de Deus. E estamos aí na luta. E eu tô aqui, né? A gente trouxe o Jailton, né, para conversar com a gente, justamente para ele falar um pouco sobre o projeto. Você tem agora um projeto de escrever um livro, Jailton. Você Isso. vai se tornar um escritor. Isso. Eu fico um pouco, como eu posso dizer, até tímido, né, nessa questão de ser um escritor, mas amém, né? Eu tenho recebido isso da parte de Deus. É um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu relutei muito contra isso, porque é algo que eu não tinha assim uma visão, né, de escrever algo. Eu sempre me apeguei muito à questão de ensinar, de dar aulas, né, ou de conversar. Sempre fui assim de dialogar bastante. Sim. E quando surgiu essa ideia, né, de escrever algo, eu tive muito medo e receio, porque é algo muito complicado, né? Você escrever algo que as pessoas venham a ler, né? E assim, a gente pode ter esse receio, né, de escrever algo que não seja bom, né? E você vai estar lidando com vidas ali. Sim. Sabe que hoje em dia existe muito conteúdo, né, digital ou escrito que traz, né, mal para a saúde. É verdade. Mas como surgiu esse projeto, né, Deus colocou isso no meu coração, tenho caminhado. Posso falar o nome do livro aqui? Claro. Estamos aqui para saber sobre o seu trabalho. O nome do livro ele se chama Reencontro com a Vida, Fé, Motivação e Transformação. É um livro baseado em histórias, né, testemunhos, não histórias, né, fictícias, mas são histórias reais de pessoas que tiveram desafios, né, e puderam superar esses desafios na vida, seja depressão, seja
tentativa de suicídio, né? A pessoa que ficou ali foi abandonada pela família, né? Engloba tudo isso. Sim. E essas pessoas, elas puderam, né, de uma certa forma, com a ajuda de pessoas, com a ajuda de Deus, primeiramente, com estratégias, né, de vida, elas puderam superar e hoje elas deram a volta por cima. Uma dessas pessoas, né, sou eu. Sim. O último capítulo do livro vai tratar um pouco sobre a minha história. A sua história mesmo. Isso. Então você é um dos personagens, além do escritor. Exatamente, exatamente. E o interessante desse livro, Diego, é que ele vai trazer histórias de pessoas, seja elas amigos, né, meios de infância que eu conheço. E uma coisa que eu peguei muito, né, foi que desde que eu comecei a trabalhar por aplicativo, que era algo que no começo também não queria, né, eu não conseguia me enxergar trabalhando por aplicativo, não pelo trabalho em si, né, é um trabalho honesto como todo outro, mas pela questão de dirigir, pegar trânsito, é algo que eu nunca gostei, assim, nunca tive familiaridade, né. Tanto é que eu prefiro dirigir mais à noite, né, no aplicativo, porque eu me livro do trânsito. E assim, algo em comum nesse livro é que um pouco dessas histórias tem também pessoas que Deus colocou dentro do carro comigo, né? E eu sempre, quando a pessoa entra no carro, eu converso. Se a pessoa está triste ali, eu começo a observar um pouco, eu puxo um assunto para ver se a pessoa está bem, né? Se ela teve um dia bom, se teve um dia ruim. Procuro, né, de certa forma, melhorar o dia da pessoa, né? E essas pessoas, por si, ela começa a conversar, a compartilhar a história dela, né? E às vezes bate um pouco com a minha. E aí eu peço autorização. Posso colocar, né? Posso compartilhar com outras pessoas? Elas autorizaram, porém, eu coloco nomes fictícios para não expor a pessoa ali, entendeu? E tá saindo esse livro aí. Já falta só a diagramação agora, tá tudo escrito já, tudo pronto. Certo. Falta só a diagramação dele, que é a configuração. Uhum. Inclusive, estou procurando, né, um profissional que faça esse trabalho de diagramação, porque não é um trabalho qualquer, né? Tem a parte financeira também, estou trabalhando um pouco o orçamento, para depois enviar para a gráfica, né? Tá produzindo. Certo, bacana, Jailton. E assim, né, eu queria então, antes de tudo isso, da gente começar a falar sobre o seu projeto, falar um pouco sobre o escritor, o Jailton, né? Falar um pouco sobre a sua história, né? Você disse que você veio da Bahia. Como que é a origem do Jailton? Fala um pouco pra gente da sua história. Falar um pouco da minha história, Diogo, é algo que mexe muito comigo, né? Eu fico muito emotivo nessa parte, porque eu tento, né, falar de uma forma natural, mas assim, só de ver você falando, né, fala um pouco da sua história, já vem um filme na minha cabeça, né? A minha história ela não é uma história melhor nem pior do que a de ninguém, né? Mas como todo ser humano, é uma história que envolve muito sentimento, né? Como você bem disse, eu vim da Bahia para cá e assim a minha história na Bahia, eu sou de uma família de pescadores, né? Então meu pai hoje está aposentado, mas o meu pai, meus tios, né? Meu avô também, meus avós, meus tios, né? São todos pescadores, algumas, né, das mulheres marisqueiras também. Mexe ali envolvido com o ramo, né, da pesca, do marisco. E eu fui uma pessoa assim, a minha infância foi, eu vou dizer que foi muito sofrida, mas ao mesmo tempo muito feliz e gratificante, né? Hoje eu reconheço isso. Eu tive uma família, né, que no começo teve um problema, meu pai, a minha mãe. Eu procuro não buscar, né, o motivo dessa separação, né, onde eu estava com 1 ano de idade. Acabei ficando com meu pai, lutou muito para me criar, né? Teve que conciliar a pesca, passando dias no mar, até mesmo meses, né? Ele passava no mar. Às vezes viajava para outra cidade para pescar, quando a cidade estava ruim, a cidade que a gente morava. Sim. E eu precisei ficar com minha avó, fiquei com minha tia, né? Muitas vezes com vizinhos. Uma madrinha minha da cidade lá, minha madrinha, ela me criou também. Depois meu pai conheceu uma moça que hoje é minha mãe também, né? Não só mãe de criação, mas de coração. Sim. É a pessoa que ajudou a me educar, a formar o meu caráter, a pessoa que eu sou hoje, devo muito a ela, né? Jaciara. E eu convivi numa cidade onde tinha muita dificuldade, né? Por mais que fosse assim uma cidade litorânea, né? Do sul da Bahia, a cidade de Valença, era uma cidade que passava muita dificuldade,
ainda é, né? Um povo muito simples, Sim. muito receptivo. Sempre que eu vou lá, eu procuro voltar às minhas raízes, né? Visito as pessoas que me conheceram na infância, pessoas que me criaram, me ajudaram a me criar, que conhecem a minha família. E o que eu posso dizer mais? Eu tive uma juventude também um pouco difícil, Sim. né? Fui um pouco assim, posso dizer que fui um pouco desobediente ao meu pai, né? Mas não na questão de ir para o caminho errado, drogas, nunca tive isso, graças a Deus. Eu falo mais pela questão de conhecer o mundo, né? Às vezes ia brincar, meu pai não gostava, reclamava, eu apanhava como todo Dava adolescente, trabalho, um como pouco de coisa trabalho. de criança, né? Exatamente. E assim, o que eu falo de desobediência da minha parte não era tipo de fazer coisa errada. Eu sempre gostei do mar, né? Eu sempre gostei de pescar. Sim. Eu fazia questão de meu pai me levar, só que como meu pai sabia que a pescaria é uma profissão muito difícil, né? É um trabalho honesto, mas é um trabalho muito difícil porque o meu pai sempre falava, né? Procure trabalhar em uma área que você possa dormir em terra firme. Sim. Né? E a pescaria, muitas vezes, eu dormia dentro do barco, né? Sem saber se a gente ia naufragar, se ia superar aquela tempestade. Então, meu pai sempre tentou me levar ali para pescar, mas mais por uma diversão. Sim. Mas sempre me afastando da pescaria como algo essencial. Né? Sempre priorizou os estudos. Ele sempre deixou claro, eu faço questão de passar noites aqui no alto mar para ver você se formar, ter um estudo, né, bom e ser alguém na vida. Eu me dediquei muito ao estudo, só que por volta dos 15 anos, eu acabei conhecendo uma namorada, né, aquela Coisa paixão do adolescente, né? adolescente. Acabei me envolvendo com ela de uma forma mais um pouco mais intensa, né, mais forte. Sim. E a gente acabou tendo que morar junto. Sim. Assumi uma grande responsabilidade. Você era adolescente, foi morar junto com ela. Ela também era adolescente? Isso, mais nova que um ano. Eu tinha 15, ela tinha 14 anos de idade. Nossa. Então era algo assim. Dois adolescentes mesmo. Exatamente. Só que na nossa cabeça a gente já era adulto, né? A gente já sabia o que queria. Então foi muito difícil porque eu tive que deixar os estudos, tive que assumir uma casa, o começo de uma família ali. Tive também que procurar um barco para trabalhar, porque nessa época foi uma das piores fases que eu tive não somente na minha adolescência, mas na minha vida. Sim. Porque, como eu falei, fui criado sempre com meu pai. Meu pai fez questão de me criar, mesmo com a dificuldade que ele tinha, mas nunca mediu esforço. E nessa época, eu creio que meu pai, por ele ver que o filho dele agora tinha contrariado todos os princípios que ele tinha para mim, né, todos os sonhos que ele tinha para mim, eu creio que meu pai teve uma grande frustração comigo, porque Entendi. ele não queria que eu saísse de casa, que eu fosse morar com a moça, porque ele sabia que eu era criança praticamente. 15 anos, muito novo, né? Sim, Muito novo. e como todo adolescente, né, tem um pouco de prepotência e imaturidade. Orgulho, né? Orgulho também. Eu acabei batendo de frente com meu pai, né, onde ele falou que se eu fosse morar com a moça, eu não seria mais reconhecido como um filho para ele, né? Não teria mais a consideração que ele tinha por mim antes. E aí eu, imaturo, falei, não, então eu vou mesmo. Querendo medir forças com ele, eu fui. Puxa vida. Fiquei quase 2 anos sem falar com meu pai. 2 anos afastado do seu pai? 2 anos sem falar com meu pai, praticamente. Os lugares que eu frequentava, né, eram os mesmos que ele frequentava. Sim. E A cidade era pequena, né? Cidade pequena. Então, assim, eu estava no meio de um grupo de pescadores que eu conversava bastante, né? Era amigo de todos. Todos me conheciam pelo meu pai, né? Sim. Meu pai sempre foi uma figura muito querida na cidade. Meu pai, meus avós, minha família em si. Sua família era bem conhecida na cidade. Porque a cidade era pequena. A cidade de Valência tem quantos habitantes? Você tem mais ou menos a ideia? Até 2024 ela tinha um pouco mais de 90 mil habitantes. Ah, sim. Um pouco mais de 90 mil habitantes. Mesmo assim é uma cidade pequena. Isso. Porém, meu pai sempre foi muito conhecido, Sim. né? Hoje ele já chegou a ser vice-presidente da colônia de pescadores Z15 lá na cidade de Valência. Bacana. Ele tem uma intimidade com um deputado nosso lá do estado da Bahia, que ajuda bastante, né, os pescadores, a classe pesqueira, ajuda a cidade também. O vereador também é um filho dele, é amigo do meu pai.
Então meu pai sempre foi uma figura muito querida por todos, né? E também pela minha família, né? Eu lembro que tanto os meus tios, eles sempre falavam, né? O seu pai era o queridinho, né? Da minha mãe, né? Da minha avó. Os vizinhos falavam, seu pai sempre foi muito obediente, trabalhou desde cedo, né? Meu pai Era um exemplo, seu pai, então. Sempre foi um exemplo, graças a Deus. Que benção. E aí eu deixei a escola, passei a pescar, né? Pra necessidade mesmo, né? Uma pescaria agora se tornou como algo profissional, né? Uma profissão, não era mais uma diversão, não era mais um hobby, agora era uma profissão. Comecei a pescar, fiquei esses 2 anos aí que eu te falei, quase 2 anos sem falar com meu pai. Passei muita dificuldade, né? Eu cheguei a morar em uma casa de aluguel e, assim, foi muito útil para mim, né? Eu não posso ser ingrato, foi muito útil. Mas para você ter noção da situação que eu passei, a casa lá passava alguns ratos assim não era de laje, não era de telha, tinha alguns buracos. E os ratos passavam assim por cima, brigavam lá e ele caía em cima da cama. Cara. Misericórdia. Caía em cima da cama. Tava dormindo, caiu um rato nessa cabeça. O rato tava lá na cama, lá, a moça gritava. Quando chovia também molhava muito. Nossa. A gente tinha que ficar colocando baldes ali, vasilhas para não ficar pingando no chão. Que situação, era muito difícil. Imagino. E alguns amigos meus, né, inclusive meu primo, meu irmão, eles ficaram sabendo da situação, comentaram com a minha mãe e ela foi lá conversar comigo, viu como estava a situação, estava muito difícil mesmo. E ela usou, né, um dom que ela tem, que Deus deu para ela, que é de intermediar, né, os conflitos. Ela conversou com meu pai, conversou comigo para a gente deixar de lado o orgulho, né, deixar de lado a raiva talvez que tivesse no momento, o ódio um do outro, assim. Eu creio que ódio não, mas pelo menos orgulho tinha, né? Pelo menos da minha parte tinha isso, de não querer falar com ele. Ele também, na parte dele, não queria falar comigo. E aí foi onde a gente sentou, né? Eu e meu pai sentamos frente a frente. Ele expôs para mim o que ele estava sentindo, estava muito chateado comigo pela situação que eu tinha escolhido. Mas ele deixou bem claro que, por mais que eu tivesse escolhido aquele caminho, ele era meu pai, ele tinha que me apoiar. E foi onde começou a minha vida a ter uma reviravolta. Eu voltei a pescar com meu pai, né? Voltei a pescar com ele. Ele deixava bem claro que ele não queria isso para mim, mas como eu estava naquele caminho, ele tinha que me apoiar. E como todo pai, né, apoia o seu filho, me apoiou muito em tudo. Eu comecei a ficar um pouco doente assim na pescaria, tossindo muito por conta do frio, noites perdidas. E aí eu comecei a pensar em querer sair depois, só que eu não tinha uma opção, né? Eu me joguei na pescaria de uma forma que eu não tinha mais o que fazer, né? Até fiquei um tempo trabalhando com o comércio do camarão, né? Eu saí do barco do meu pai com o apoio dele, consegui uma grana, né? Através da pesca, consegui uma grana para comprar as ferramentas de trabalho, um carro de mão, uma balança, isopor, né, para armazenar o camarão, o marisco ali. E meu pai me apoiou, né? O marisco do barco dele, ele me vendia um pouco mais barato, me dava tempo para trabalhar, né, para ganhar o dinheiro, me indicava clientes, ou seja, ele estava mais do que me apoiando. Sim, ele estava fazendo. Ele estava, acho que, na intenção de tirar você do mar, né? Exatamente. Para você fazendo ali o comércio do produto, do camarão, pra você não estar ali no alto mar, né? Isso. Acho que a intenção dele era essa. Deu certo. Eu fiquei aí por volta de 1 ano e meio negociando camarão e peixe, né? E quando eu podia também, estava mais tranquilo, eu ia pescar, assim, mais um dia de domingo, um dia de sábado para ganhar, né, um trocado a mais. E depois disso, ele começou a planejar com a minha tia, que foi que me trouxe para São Paulo, começou a planejar com a minha tia uma estratégia para me tirar um pouco de lá, da cidade. Né? Porque lá eu não queria mais voltar a estudar, até tentei voltar, mas não consegui, contra a correria. E ele tentou, de toda forma, montar uma estratégia com a minha tia, ela me trazer para cá, pelo menos que fosse um tempo, né? Para eu espalhar a cabeça, conhecer um lugar novo. Sim. E aí foi quando eu vim para São Paulo, 2008, né? Eu vim com a intenção de conhecer o meu sobrinho, que tinha acabado de nascer aqui. A minha irmã, que eu fiquei na época 8 anos sem ver ela, sem ir lá, porque ela estava casada e correria do dia a dia, assim, eu não tinha mais tempo de ir.
Então eu vim com esse pensamento. Eu vou para São Paulo, vou passar no máximo, no mínimo 1 e no máximo 3 meses lá. Certo. Né? Vou espalhar um pouco a mente, a cabeça e depois eu volto. E aí foi onde tudo começou. Né? Meu pai mandou, sem eu saber, os meus históricos escolares, todos os meus documentos. A minha tia, por outro lado, sempre ela fez um currículo com meu ex-cunhado, fez um currículo sem eu saber, pegou minhas informações e enviou os currículos. Né? Na época eu trabalhava com meu ex-cunhado na feira, fazia a feira de Ferraz, feira do Camion, aqui no bairro mesmo, São Paulo. E aí eu fui trabalhando, fui gostando um pouco. Né? Eu falei, ao invés de ficar 3 meses, vou ficar um pouco mais. Certo. E aí fui gostando, ela conseguiu uma vaga na escola para mim. Eu tinha parado na Bahia no ensino médio no primeiro ano. Aqui eu terminei meus estudos. Certo. Consegui um emprego, né? Consegui um emprego registrado na época também. Aí foi quando eu pensei, né? Eu falei, agora não é mais 6 meses e nem 1 ano. Eu vou ficar um pouco mais para ganhar um dinheiro. Mas até então não queria ficar aqui, eu queria voltar para a Bahia. Né? Só que meu pensamento era, eu vou ganhar um dinheiro aqui, porque dá para ganhar dinheiro aqui em São Paulo. Sim. Tem oportunidades, eu vou ganhar um dinheiro aqui e vou tentar ir para a Bahia e investir lá. E cada ano que passava eu ia gostando, ia ficando. Quer dizer, você veio para passar alguns meses aqui e acabou ficando... Quantos anos você está aqui? Eu estou aqui desde 2008. Ah, sim. Desde 2008. Vim pra cá, eu cheguei aqui em janeiro de 2008. E nunca mais você voltou então para Bahia? Não, volto assim de férias. Certo, né, para ver a para família. passeio. Sempre vou lá passeio, Visitar ver a família. Mas hoje eu não penso mais em voltar para lá, não porque não seja algo bom. E seu pai ainda está lá? Tá. Ele tá para vir esse ano agora, ano que vem no caso, né? Tá para vir agora em fevereiro do ano que vem. Já estamos no final do ano. Tô ansioso para revê-lo novamente. Né? Faz quanto tempo que você não vê? Faz 2 anos. 2 anos? Eu fui lá em 2003. 2023 eu fui lá. Então faz 2 anos. Aí eu tô na expectativa de ver novamente. E aí, como seu pai, junto com a sua tia, fez todo esse processo, né, para você vir para São Paulo, se estabelecer aqui, você foi ficando, estudou, conseguiu emprego. E como ficou o seu relacionamento com o seu pai? Joe, desse momento em diante, eu percebi que foi muito bom eu ter feito isso, né, essa escolha de ter ficado aqui, porque como eu tinha dito, né, meu pai, além de querer me afastar da pescaria, pela estrutura, pela situação que né, quem pesca sabe, creio que algum pescador vai assistir isso aqui, eu creio sim, e vai entender o que eu estou falando, né, não é fácil. Para quem está pescando por diversão, né? Vou pegar uma varinha, vou pegar uma redinha, vou pescar ali, mas você que precisa, muitas vezes... vive do sustento do peixe, né? Exatamente. Da pescaria é diferente. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente saía para pescar, aí caía um vento, né? O vento leste caía, o mar engrossava muito. E a gente não podia voltar, por quê? Porque não era uma escolha, era uma necessidade, tinha que trazer o pão para casa. Né? Não podia voltar sem o marisco, né? Com a despesa do barco. Então tinha tudo isso. Só quando era muito extremo mesmo, não dava para sair, aí a gente voltava, mas era muito raro. Então, assim, eu comecei a entender, porque depois que eu vim para cá e escolhi ficar aqui, o meu pai, ele parou de pescar. Eu entendi que meu pai já queria parar de pescar e não parou antes por minha causa. Ele não queria que eu ficasse pescando com outras pessoas que talvez não me ajudassem. Sim. Ele foi meio que uma alicerce para mim, né? Me ajudou ali. Ele queria estar de olho em você ali no mar. De olho, isso. Tanto é que eu tinha alguns benefícios com ele. É muito engraçado porque o meu pai, ele sempre me tratou, por mais que eu assumisse, né, uma família, ele sempre me tratou como um filho, né? Como um filho mesmo. Sim. Então eu dormia em horários que eu não podia dormir, ele me mandava dormir. Não, vai dormir um pouquinho. Eu descansava um pouco mais. Coisas que em outro barco eu não tinha. E depois que eu vim para cá, ele saiu da pesca, vendeu o barco dele, foi trabalhar nessa colônia de pescadores, que é onde vende gelo, vende óleo, lubrificante para barco, né? Sim. Lanche e tal. Ele foi vice-presidente da colônia de pescadores, né? Assumindo ali a parte
administrativa. Hoje ele está lá também, mas tem uma confiança muito grande dos responsáveis, né, pela colônia. Sempre falo com ele, ontem mesmo falei com ele, ele estava trabalhando também. Então, assim, ele vendeu o barco, ele saiu da pesca. Ele teve um pouco mais de tranquilidade, sabendo que eu estava aqui, né, bem, constituí família aqui, graças a Deus. Como você bem disse, terminei os estudos, ingressei na faculdade, né, hoje eu sou formado em recursos humanos. Me formei em 2012, final de 2012 me formei. Estou terminando, né, uma pós-graduação em psicologia social, que também envolve o propósito do livro, né, é baseado nisso também, psicologia. Certo. Constitui família, né, como eu falei, tenho a minha esposa, a Alexandra, meu filho Samuel, de 6 anos. E voltei para os caminhos do Senhor. Me fala um pouco, como foi a sua conversão? Então, eu me converti, eu fui criado praticamente na igreja com a minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre, eu Frequentou? agradeço muito a ela porque, assim, mesmo em momentos altos e baixos da vida dela, ela sempre esteve na igreja. Certo. Né? Por mais que ela não tinha forças, às vezes, para ir, ou às vezes se esfriava um pouco, mas ela sempre ia aleatoriamente. Eu vou no culto no domingo, eu vou na terça, mas sempre fazia questão de me levar. Mesmo que fosse forçado, ela deixava bem claro, mesmo que fosse forçado, você vai. Ela evitava que eu ficasse em casa. Eu queria muito ficar em casa brincando, ela não, você vai para a igreja. E hoje, assim, eu sei que mesmo sendo forçado, que muita gente fala que não é certo você forçar ninguém, mas eu agradeço muito por ela ter me forçado aí, né? E hoje eu vejo que eu, depois de algum tempo, né? 2008 na verdade, né? 2007, né? Que em 2008 eu vim para São Paulo. Sim. Em 2007 foi quando eu me separei, né? Da moça que eu estava morando. Sim, da adolescente. Teve um Os desacerto. dois eram adolescentes. Isso. Teve um desacerto muito grande entre a gente brigava muito. E chegou assim no ápice, não tinha mais o que fazer, a gente se separou. Difícil dar certo, um relacionamento muito jovem, né? Muito, muito difícil mesmo. E os propósitos eram diferentes, né? O meio dela, acho que conta isso também, a maturidade e tal. E aí foi onde nós terminamos. Eu não quis mais voltar para casa do meu pai, eu fiquei morando na casa dessa tia minha que me trouxe. Ela tem um sobrado lá na Bahia. Ela cedeu para eu morar, né? Esse sobrado. E eu optei por não voltar, fiquei morando lá. Falei, agora eu vou tocar o barco para frente, né? Sozinho mesmo. E é bom que eu já tenho uma responsabilidade maior e eu consigo me manter, né? E aí foi onde eu entrei num estado ali. Eu não cheguei a ficar em depressão, mas eu entrei no início da depressão. Para mim fazia mais sentido eu estar em casa, né, dentro do meu quarto sozinho, do que estar em uma roda de amigos. Então eu sentia muito melhor, muito mais confortável estando sozinho do que estando conversando com pessoas. Foi onde Deus usou a vida da minha prima, né, a Josi, a minha prima Aline também, minha tia que já é falecida, minha tia Joselita, para me evangelizar na época. Sim. Eu lembro que eu fui convidado para um culto de adolescentes, né, um congresso de adolescentes, da qual ela fazia parte. E nesse dia eu me converti ao Senhor a primeira vez. Né? Foi onde eu conheci de fato a Cristo, que até então eu só ia para a igreja com a minha madrasta, né, com a minha mãe, no caso. Depois eu não tinha um conhecimento assim, do que era realmente o Evangelho. Me converti em 2007, final de 2007, me batizei, já tinha essa decisão de que eu ia se batizar, de que eu ia continuar no Evangelho. Me batizei em 2007, 2008 vim para São Paulo, e aí eu acho que eu tive um choque de cultura, né, aqui em São Paulo. Eu não gosto muito de falar nisso, não vou falar o nome da denominação, mas eu me senti um pouco excluído, né? Hoje eu uso isso, né, como uma ferramenta para não excluir pessoas que vêm para a igreja, né? Eu conheço pessoas que Deus traz para o Evangelho. Quando você estava frequentando a igreja, você passou por situações que você se sentia excluído dentro da igreja, é isso? Sim, me senti excluído porque assim, eu me vestia de maneira diferente, né? Então as minhas vestes, a minha maneira de falar, tenho ainda, né? Hoje eu tenho um pouco menos, mas o meu sotaque é muito forte. Né? Então eu sempre fui uma pessoa, eu sempre me considerei uma pessoa tímida,
Porém, se você me der um pouco de brecha, aí eu consigo desenvolver o assunto. Certo. Hoje melhorei um pouco mais isso, né? Por conta do meu ministério, né? Faculdade, trabalho também. E o cenário aqui em São Paulo, você precisa ter uma boa conversa, né? Um bom diálogo. Isso. Mas na época não, na época eu não tinha um bom estudo, né? Eu não tinha um bom conhecimento do que era realmente o mundo, né? Do que era São Paulo em comparação à cidade que eu morava, é muito grande, né? Hoje não, hoje a tecnologia está muito avançada, então você já tem na Bahia também muita coisa. Sim. Mas antes era, né, São Paulo era um outro mundo, né, outro patamar. Eu imagino. E aí, tipo assim, uma das experiências que eu tive que passar, que me deixou muito triste, foi assim, tinha um grupo de jovens na igreja, né, nessa igreja, e eu sentei próximo deles pensando que se eles puxar assunto comigo, eu vou fazer amizades, né, eu queria muito isso. E aí eu sentei do lado de um grupo de jovens, e de repente eu comecei a perceber que um jovem olhava pro lado e falava, ô, tá me chamando? Calma aí que eu vou aí. Aí um ia sentar junto do outro lado. E aí o outro que tava lá chamava, ô, chega aí também, vamos conversar aqui. Aí quando eu fui ver, eu tava sozinho. Pra te isolar. Isso, pra me isolar. E na época tinha Play Center, né? Sim. Em São Paulo, então tinha excursão pro Play Center, eles iam, tinha excursão pro zoológico, eles iam. E eu nunca fui convidado. Nossa. Né? Então assim, Eram pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu não falo isso para denegrir a imagem da igreja. Mas a gente nem vai falar sobre o ministério nem nada. Mas pra gente ter um cuidado, né? E que muitas vezes a gente faz isso. Pra gente também ter um cuidado, justamente como você está falando, que a gente às vezes pode detectar isso no nosso ministério, né? Sim. E uma coisa que a gente tem que corrigir, né? Porque é algo que é inaceitável, né? Dentro da igreja. Com certeza. E hoje eu penso o seguinte, né? Como eu falei, né? Eu não penso em isso como algo ruim, porque hoje é uma ferramenta que eu utilizo para olhar e ver que aquela pessoa está sendo rejeitada e a gente não rejeitar ela. Exato. Né? Então, nesse período aí, eu acabei encontrando um serviço de segurança, eu fazia eventos. E aí, Diogo, é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim. Quando você começa a frequentar lugares que não têm o mesmo princípio que você tem, você acaba pendendo para o lugar que você está. Sim. Então eu frequentava como segurança na época, né? Eu fazia evento como segurança, então eu frequentava baladas. Naquela época, 2009, 2008, 2009 mais ou menos, o funk estava muito no auge, né? Então eu frequentava baladas de funk, formaturas, onde tinha muita bebida, tinha prostituição, e eu estava ali familiarizado com aquele ambiente, todos os dias eu estava ali, né? Eu, até então, nos 3 primeiros meses, na minha cabeça eu achava que eu estava assim, na presença de Deus, mas eu só não ia para a igreja. Então eu pensava, eu sirvo a Deus ainda, eu só não vou para a igreja. Né? Isso é uma bobeira que todo cristão que quando se afasta faz, né? E acha que eu não estou indo para a igreja, mas tenho Deus. Isso não existe. E aí foi onde eu lembro como se fosse hoje, Diogo. Eu numa dessas festas, eu bebi um copo de cerveja. E ali, dali em diante, eu nunca mais dormi direito, cara. Né? Eu comecei a me perguntar por que eu fiz isso, por que eu fui fraco. Até então você não tinha bebido, né? Não tinha. Foi a primeira vez. Não tinha. Né? E eu me perguntava por que eu fiz isso, eu fui muito fraco. Mas, por outro lado, eu tinha uma justificativa. Né? Eu não tive o suporte da igreja, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos. Né? Então, na minha mente, Deus entendia o que eu tinha feito. Uhum. Só que dali em diante foi só ladeira abaixo. Né? Eu cheguei a me relacionar com mais de uma mulher na época. Né? Eu tinha namoradas, mais de uma, né? Coisa que antes eu não fazia, nunca fiz, graças a Deus. Então, assim, eu comecei a praticar coisas que nem eu mesmo acreditava que eu praticava. E hoje, assim, eu falo isso não com orgulho, mas com vergonha. Né? Um arrependimento enorme que eu tenho. Tanto é que eu falo para minha esposa, né? A minha esposa, hoje eu falo para ela, ó, desde que eu cheguei em São Paulo aqui, até hoje, você é a única namorada e atualmente esposa que eu não traí. Porque as demais namoradas, todas elas eu traí. Né? E era coisa que feriam os meus princípios. Né? Meu pai não me ensinou isso. Então, assim, nesse período aí, foi um tempo muito difícil também que eu passei. Né? Cheguei aqui em São Paulo, muita dificuldade. Eu andei um pouco assim em baladas, né? Perdendo noite, às vezes preocupando até minha tia.
Mas, graças a Deus, aí em 2014, Deus usou uma jovem, que hoje é minha esposa, ela que me evangelizou. A sua esposa hoje foi quem te Me evangelizou. reconciliou, Isso. te trouxe de volta para a presença de Deus, é isso? Isso, eu conheci ela numa situação também muito engraçada. Conta um pouco pra gente. Ela tava conversando, conhecendo na época um rapaz que era conhecido meu, né? Na época eu andava muito com ele. E eu descobri que esse rapaz estava com segundas intenções com ela, né? Só que eu até então não conhecia ela, né, pessoalmente. Eu conhecia assim de foto, né, que ele mostrava a foto dela e tal. Sim. E aí ele comentou comigo que ela era da igreja e por ela ser uma jovem da igreja, ia ser mais difícil dele fazer o que ele queria fazer com ela, né? Ele queria ter, né, relações com ela e ela não sabia. E ela falou assim, só que ela é muito inocente e tal. E eu conhecendo, né, o ambiente de uma pessoa que frequenta, que participa da igreja, eu sei a gravidade que é, né, você se relacionar com uma pessoa que não é do mesmo princípio que você e o mal que isso pode causar, né? Então eu pensei, se essa moça, né, de repente ele tiver uma relação mais íntima com essa moça e de repente ela vinha engravidar ou de repente ela vinha até a se arrepender, né? Ela pode de repente cometer um suicídio, ela pode se afastar do evangelho. Sim. E eu como uma pessoa afastada que eu estava na época, eu sabia o mal que isso poderia causar. Foi onde eu cheguei nele e falei, ó, se você não jogar real com ela, eu vou chegar para ela e vou falar. E ele me chamou na época até de talarico, né? De coisas que pessoas do mundo chamam e tal. Sim. E aí eu falei para ele, não é questão de eu ser talarico ou ser uma pessoa mau caráter. É porque se fosse com uma irmã minha, né? Ou com uma prima, ou com uma... Não importa se for parente, né? Uma amiga, mas que seja uma mulher que eu conheço, eu não ia querer, não ia gostar. Então aí ele duvidou de mim. Né? Ele falou, então vamos ver se você faz isso mesmo. E foi onde um dia eu conheci ela, num caixa, ela trabalhava num caixa de um supermercado do bairro que eu morava, no Itaim Paulista. E foi onde eu cheguei para ela e comentei, falei, ó, toma cuidado, né, tá acontecendo isso, isso e isso. Até então ela duvidou. Só que eu tinha provas, né, eu tive como provar, porque um dia ela ligou para ele estava junto comigo, e ele desmarcou um encontro com ela para encontrar com a ex dele. E aí eu falei, ó, tal dia você ligou para ele, estava assim em tal lugar. Ele falou isso, isso e isso, eu estava do lado. E ela comprovou realmente que foi verdade. E aí foi onde ela falou, né, para mim, nossa, parece que você é cristão, né, pelas suas palavras, pelos seus conselhos. E eu falei, não, eu sou cristão, só que eu estou afastado, né, da presença de Deus faz muito tempo. E aí foi onde ela falou, né, então a partir de hoje eu vou dobrar o meu joelho, toda vez que eu dobrar o meu joelho, eu vou orar por você até você voltar para o Senhor Jesus. E foi o que aconteceu, né, ela continuou orando por mim. Passou aí 1 a 2 meses, eu fui numa igreja, né? Eu sempre prezei por isso, né? Quando eu for numa igreja, eu não vou para visitar, eu vou para tomar decisão. E eu fui a primeira vez, me reconciliei, 2014, e para a glória de Deus estou até hoje. Desde 2014 você voltou para a presença de Deus e agora você tá aí até hoje, então, 2014. Até hoje. E a pessoa que te trouxe de volta, você casou com ela. Deus me deu. Eu brinco muito com ela, né? Eu falo para ela assim que eu não queria casar, né? Mas como Deus insistiu, eu tive que casar. Mas é somente brincadeira. Né? Mas hoje eu vejo que ela, né? Não somente como esposa, mas como mãe do meu filho, como uma serva, uma mulher de Deus que ela é. Sim. Eu acredito muito e testemunho isso, Diogo, que hoje um dos motivos de eu continuar firme na presença de Deus e de ter superado tudo que eu superei recentemente nesses 5 últimos anos, ela foi o meu alicerce ali, né? Além de Deus, né? A minha família, ela foi a principal ferramenta que Deus usou ali para estar sempre comigo, não deixar a peteca cair, desistir. E eu lembro que eu falei para ela um tempo atrás, né? Passou uma situação muito difícil aí esses últimos 5 anos. E ela falou para mim, né? Calma, se Deus tiver que mandar a gente para debaixo da ponte, eu vou com você, né? E hoje eu falo para ela, né? Se amanhã depois Deus me der uma situação favorável aí financeira, eu não vou fazer que nem muitas pessoas, né? Que largam a esposa que estava ali na dificuldade, né? E vão ficar com outras, até mais novas, né? Eu falo para ela, não, você vai ter que me aturar até Jesus voltar. A gente vê muito isso, né? O
relacionamento descartável, né? Isso. As pessoas às vezes mudam a condição financeira e troca a pessoa como se fosse triste. Um objeto, né? Né? Objeto. Eu queria também, Jailton, que você me falasse um pouco sobre a situação que aconteceu lá no seu trabalho. Você consegue falar um pouco sobre isso com a Sim, gente? falo sim. Há 5 anos atrás, né? Foi essa situação que você disse, né? Isso, Que te deixou numa situação ruim, né? sim. Também tem muito a ver com o cenário que nós enfrentamos aí ultimamente, né? Que foi a pandemia. Certo. Prejudicou muita gente, afetou muita gente. Eu e minha família fomos, né, uma dessas famílias que foram afetadas. Mas Sim. assim, eu comecei a trabalhar na Fiat, né? Comecei a trabalhar numa empresa. Não vou citar o nome da empresa que é, para não, né? Mas é do grupo aí. E eu entrei, né? Entrei de baixo, galguei algumas profissões, algumas promoções dentro dessa empresa. Uhum. E muitas empresas têm, né, coisas erradas, né? Pessoas que fazem coisas erradas. Isso é comum em todas as empresas. Não é comum existir, né? Mas no cenário que nós vivemos hoje, do nosso país também, O mundo caído que a gente vive, né? é muito comum a gente ver, né? Infelizmente é comum. Situações erradas, né? Corrupção, pessoas que se vendem fácil, né? Pessoas que negam seus princípios também. E eu sempre trabalhei bem nessa empresa, graças a Deus tive pessoas ao meu lado que me ensinaram tudo que eu conheço hoje do ramo, né? Tenho muitos amigos hoje nessa área, né? Pessoas que eu tenho assim um relacionamento, né, direto com elas, falo sempre toda semana. E aconteceu uma situação onde praticamente eu recebi propostas de fazer coisas erradas, né? Desviar dinheiro, serviços, e eu acabei recusando, né, essa situação, essas questões aí, e eu sofri retaliações, né, por parte dessas pessoas dentro da empresa. Eles criaram um cenário para que eu saísse da empresa, né, como se eu fosse uma pessoa errada, né? Só que assim, quem me conhece, quem trabalhou comigo, foi um dos argumentos que essas pessoas usaram, né? Se você fosse alguém errado, você não duraria tanto tempo assim na empresa como você durou. Então tem algo errado aí nessa história, né? E eles quiseram ouvir a minha versão da situação, né? Onde eu pude estar explicando, pude estar conversando com algumas pessoas que me conhecem, que têm minha amizade até hoje. Então eu optei, Diogo, em não ficar, né? Tanto é que eu tive uma escolha de ficar na empresa e continuar recebendo essas propostas. E eu cheguei num ponto, né? Estava no auge da pandemia, 2020, né? Já no segundo semestre aí do ano, 2020, meu filho tinha acabado de nascer, 2019, estava pequeno ainda. E eu cheguei num ponto, né, de a minha saúde mental ficar um pouco abalada por conta disso. Eu chegava em casa estressado por conta do trabalho, eu chegava em casa triste por conta dessa situação. E às vezes eu escutava meu filho recém-nascido chorando, eu queria já fazer alguma coisa com ele, já de repente, sei lá, falar para ele ficar quieto, gritar, mas não entendia que era uma criança, né, que era um recém-nascido. Mas era por conta da situação que eu estava vivendo dentro do trabalho. Eu acabei ali, de uma certa forma, misturando um pouco, né, levando os problemas do trabalho para casa, coisas que eu não fazia antes. E foi onde minha esposa, nessa hora, sentou comigo e falou: Meu, calma, você está passando por uma situação difícil, vamos conversar, vamos ver o que é que acontece aí, como é que a gente resolve. E aí foi onde eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Eu falei: Não aguento mais, reclamações, são propostas ilícitas que eu recebo, eu não me deparo muito bem com isso, né? Não estava me sentindo bem. E assim, eu sempre falava para as pessoas que me ofereciam, né? Cara, eu não sou esse tipo de pessoa. E eles falavam, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um preço, né? Eu já falei com pessoas que não aceitaram no começo, mas que depois aceitavam. E você vai aceitar também. Pessoas ficava tipo te assediando para você aceitar, você Sim, ceder a essa situação sim, de corrupção. Era tipo superfaturamento, desvio. de material, essas coisas. Exatamente. Como eu tinha também liberdade para comprar, né, peças,
Então eles falaram, não, coloca um precinho a mais, coloca uma pecinha a mais, né? E assim, quando eu não fazia isso, eu recebia indiretas, né? Sabe aquelas brincadeiras que te machucam ali? Sim. Né? Tem duas situações que eu lembro assim que me deixou muito triste mesmo, que eu tive vontade de pegar as coisas e ir para casa. Foi uma onde o fornecedor, né, instruído pela pessoa do departamento que me oferecia as propostas, ele trouxe um pacote de doce, né? E ele falou, ó, tá aqui, ó, onde veio esse aqui tem muito mais. Nossa. Então, tipo assim, eu pensei, né? Pô, eu tô sendo comprado por um pacote de doce, né? Então eu sou um qualquer. É. E aí eu passei para o meu superior na época que era o responsável, né? Não o meu superior, mas o rapaz que era do departamento de compras, que me dava autonomia para comprar. E ele ficou abismado com a situação, né? Ele tentou passar para alguém acima dele, não teve êxito. A pessoa falou que era falácia minha, que era história minha. Mas depois descobri que a pessoa que ele passou estava envolvido na situação também. Sim. Era algo muito maior do que a gente É. imaginava. E outra situação também foi onde a pessoa, a gente ia almoçando assim, né? Almoçando, depois do almoço a gente conversando sobre a situação da empresa, né? Sobre as atividades, né? Pô, vai comprar peça, vai ter que chegar peça aí, vai ter que vender tanto esse mês. E a pessoa me ofereceu um doce, né? Aleatoriamente ali, um doce, um chocolate, comi. E depois que eu comi esse doce, a pessoa brincou. Ela falou assim, ó, você falou que não aceita, mas você aceitou um doce, agora uma propina minha. Muita gente estava envolvida, então. Né? Então, assim, eu sabia que não era propina o doce, né? Que era uma brincadeira, mas era uma brincadeira que me fazia refletir muito, né? Meu, o cara tá achando que eu sou realmente alguém. Queria te atingir com essas... Exatamente. E um dos fatos também, Diego, que eu sentia que eles faziam isso, é por saberem que, como eles diziam, né? Por saber que eu era irmão, né? Eles me chamavam de irmão, né? Ó, irmão. Então, assim, o fato de eu ser, né, da igreja, eu acho que ele usava isso de pretexto para tentar me difamar também, né? Tem Isso, quem é da igreja, quem é cristão. exatamente. E aí foi onde eu tomei a decisão. Conversei com o meu antigo pastor na época, conversei com a minha esposa. E a decisão que eu tinha nas mãos era de pedir as contas da empresa, né? E fiquei um bom tempo lá, praticamente 7, 8 anos mais ou menos, fiquei. Então, praticamente você foi forçado a pedir, né? Porque se você não entrasse no esquema, você ia ficar vivendo essa situação que estava afetando até a sua família, como você disse, né? Demais. E aí foi onde eu tive que escolher, né? Eu falei com minha esposa, eu falei, ó, eu tenho que escolher entre o dinheiro que eu ganho lá e a minha saúde mental, a minha estrutura, os meus princípios, né? Primeiramente, meus princípios diante de Deus também, das pessoas que me conhecem. E aí foi onde eu tomei a decisão, falei pra minha esposa, e ela falou, se for pra gente morar na ponte, a gente vai, eu vou estar junto com você. Mas Deus, ele vai prover pra gente. E pedi as contas. Eu tive, por essa situação de não aceitar, né, as propostas, eu tive 2 meses de salário que veio errado. Eu recebi a comissão, não recebi comissão. Falando para ele resolver a situação. Ele, não, vou resolver, procrastinando. Acabou que eu pedi as contas, não consegui. De qualquer forma, ele estava querendo dobrar você para ver se você entrava no esquema ou se você saía fora para não atrapalhar o esquema. Né? Exatamente. E aí eu optei, pedi as contas. Eu saí de lá praticamente sem nada, né? Peguei poucos tempos. E aí na época eu ainda estou pagando meu apartamento, não precisava de um salário bom, né? O meu orçamento não era alto, mas era um orçamento robusto, porque do meu filho que tinha nascido, na época estava recente. Então assim, eu tinha minhas contas para pagar, a minha esposa ficou por um bom tempo segurando as contas em casa, fazendo compras, né? Mas não dava para pagar todas as contas. Eu tentei ir também fazer uns bicos, né? Dava para pagar algumas coisas, mas não era suficiente. Certo. Então foi acumulando dívida. Cheguei a um ponto de ficar com uma dívida muito grande com o banco. E depois tive que negociar, pedir dinheiro emprestado para um, para outro. Paguei, voltei a dever de novo. Fiquei naquela altos e baixos, né? Sim. E fiquei até recentemente, né? Passei para o aplicativo, né? Eu trabalho atualmente. Trabalhava com carro alugado, também era um pouco difícil. Mas as pessoas que me alugavam o carro, graças a Deus, foram pessoas que Deus usou para me dar, né, me abençoar com a ferramenta de trabalho. Sim.
E aí trabalhei um bom tempo com o carro alugado também, muito difícil, porque uma semana você ganha, uma semana você não ganha muito bem, então fiquei oscilando. E aí, eu acho que eu tinha comentado com você uns meses atrás que eu estava para fazer uma situação, uma proposta. Sim. E aconteceu, eu conversei com meu pai, né, meu pai estava muito preocupado comigo, eu fiquei um bom tempo sem falar com ele, assim, não por briga nem nada, mas por conta do serviço. Certo. Então aquela coisa, preocupação de conta para pagar, né, de ter que pagar dívida, pagar conta, então eu priorizava muito o trabalho. Cheguei em um ponto de faltar alguns cultos na igreja para cumprir, né, a minha carga num aplicativo ali e tentar ganhar algum dinheiro a mais para pagar uma conta, que também não deu certo, né. Conversei muito com meu pastor me aconselhou muito sobre isso, me ajudou muito também, tanto com conselhos como financeiramente, né, os meus pastores. E aí foi onde eu, orando a Deus, né, por uma proposta aí, que Deus me guiasse para uma porta, né, que eu pudesse sair dessa situação. Foi onde eu conversei com meu irmão sobre a minha situação, como estava. Meu irmão falou, conversa com meu pai, nosso pai, ele vai te ajudar, ele está preocupado. Conversei com meu pai, eu estava com uma situação, Diogo, onde eu estava devendo algumas parcelas do meu apartamento, né? Só que para mim eu estava muito preocupado, por quê? Porque era um valor, assim, não é um valor exorbitante, mas é um valor alto. Porque assim, hoje qualquer dinheiro que você deva é dinheiro, é um valor alto, né? E o interessante, quando eu falei pro meu pai, né? Eu falei pro meu pai e eu comentei com ele a minha situação, já esperando receber uma bronca dele, um puxão de orelha. E o meu pai simplesmente falou para mim assim, não, isso é fácil pra gente resolver, né? E mais uma vez Deus, ele usou meu pai ali para ser o meu alicerce, para ser a minha base, né? Foi algo que me marcou muito assim na situação. Falei com ele um tempo atrás também, falei para ele que eu vou trabalhar para pagar o dinheiro que ele me emprestou. Ele falou, não, receba isso aí como um presente de um pai para um filho, né? Então assim, é Deus, Diogo, na minha vida assim, Sim. Todos os momentos, né? É uma coisa que eu aprendi muito nessa fase assim de dificuldade, é que Deus, ele queria que eu aprendesse a pedir ajuda, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que o que eu tive nas mãos, sempre fui de ajudar todo mundo, fui de participar. Ou você é meu amigo, tá precisando de alguma coisa, vamos correr junto, vamos ajudar, Sim. entendeu? Só que uma coisa que eu percebi também foi que quando eu precisei, muitos viraram as costas para mim, né? Pessoas, assim, não que eu tenha ajudado com um interesse, né? Sim. Pô, tô te ajudando, mas eu quero que você me ajude. Não é isso. Mas de certa forma a gente espera que tenha alguém ali, nem que seja com apoio moral, com a palavra, né? Pra falar, pô, tamo junto, cara. Né? Vai sair dessa, você é um cara da hora, você vai sair dessa. Sim. E eu não tive isso, né? Tive pouco, na verdade, muito, muito pouco. Mas as principais pessoas que eu esperava, eu não tive esse apoio moral. E Deus, ele colocou pessoas que eu tinha até esquecido de falar com essas pessoas, que era meu pai, né? Meu irmão também, fiquei muito tempo sem falar com meu pai, com meu irmão. E na hora que eu precisei, eles falaram, não, nós somos família, nós estamos aqui. E aí, recentemente também, depois dessa situação, Deus, ele usou a vida do meu irmão para me abençoar também. Ah, que bom. Eu tinha, né, tenho ainda, porque tá com meu irmão, tá na família, né? Então é meu também. Eu tenho um Fiat Idea que não aceita mais no aplicativo por conta do ano, né? Certo. 2007, 2008. E eu não conseguia, de toda forma, tentava vender ele, não conseguia. Tentei várias vezes, Diogo, vender até mais barato do que o preço estimado, não consegui. E quando foi recentemente, agora 2 meses atrás, o meu irmão falou pra mim, me vende o carro. Você não queria vender? Me vende pra mim. Né? E aí eu negociei com ele o carro, falei pra ele que eu venderia pra ele, como é meu irmão, eu venderia até um pouco abaixo da tabela pela questão de ser meu irmão também e estar na família o carro. E ele comprou o carro, né, comigo. Ele não sabia como ia pagar, né? A gente começou a orar, eu orei, né, para Deus abençoar, para Deus abrir a porta para ele também. E aí foi onde ele conseguiu vender uma casa que ele tinha na Bahia. Minha mãe me deu para ele pegou o dinheiro, me deu à vista o dinheiro, né, do carro. Sim. E com esse dinheiro, ele também me cedeu o nome dele para eu tirar um carro no nome dele. Que benção. Né, que foi o carro que eu tirei agora. Então assim... Você usa para trabalhar. Uso para trabalhar. É sua ferramenta de trabalho. Verdadeiramente minha ferramenta de trabalho. E assim, eu tô procurando, né, uma outra renda,
atualmente, Sim. uma questão do livro, Uhum. talvez trazer até alguns vídeos, né? Tô estudando essa proposta aí Sim. de repente gravar vídeos para ajudar as pessoas. E me fala assim, a gente tem a comunidade de membros lá do canal, né? Do Sim, Sal e Luz Podcast. Tem a comunidade de membros onde os membros podem assinar, né? Menos de um cafezinho por mês e fazer parte da nossa comunidade de membros. Eles têm direito a enviar lá perguntas para os entrevistados aqui do podcast. E a gente recebeu uma pergunta da Dalva, onde que ela pergunta para você como começou, da onde surgiu a ideia do livro. opa, bacana. É, eu já tinha, né? Assim, nunca tive esse sonho, esse desejo de escrever, né? Nada assim para outras pessoas, né? Para deixar de legado. Nunca tinha pensado nisso, mas eu sempre tinha, Diogo, dentro de mim, sempre tive, na verdade, tenho ainda dentro de mim essa vontade, sabe, de superar, de vencer. Eu sempre tive na minha vida os desafios como uma maneira de a gente saber realmente quem nós somos. Sim. Então, eu passei por muitas situações onde as pessoas falavam, você não vai conseguir. E eu usava aquilo como combustível. Não para provar para as pessoas que eu era capaz, mas para mim mesmo que eu conseguiria. Então, eu sempre olhava assim histórias, né? Na internet, hoje a gente está cheio de histórias de pessoas que ajudam moradores de rua, de pessoas que ajudam famílias carentes, né? E eu sempre pensei, eu quero fazer isso um dia, né? Eu quero eu não quero que seja através das câmeras, né? Mesmo que ninguém saiba, mas eu quero fazer isso, né? Eu quero um dia poder ser útil para pessoas, porque eu creio que Deus me levou a essa situação de escassez na minha vida, e não foi só financeira, né? Foi de companhias, né, de amigos, foi de palavras de conforto, né? Eu tive essa escassez na minha vida. Sim. Então Deus, eu creio que Deus me levou a essa situação para que eu pudesse, de certa forma, usar isso para ser útil na vida das pessoas, né? Ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Sim. E a história do livro, Diogo, ela surgiu. Eu sempre dei aula, né, desde que eu sirvo a Cristo, eu sempre dei aula bíblica dominical. Certo. E uma certa feita eu ministrei na igreja um pouco sobre, eu preguei, né, um texto onde Jesus ele traz um pouco ali o cenário da pesca, né? O texto onde Cristo ali ele acalma a tempestade, Sim. né? E como eu sou familiarizado com a pesca, eu preguei com um pouco mais de propriedade, né? Contei um pouco minha história, como que é no mar. E um desses irmãos que dava aula comigo também, ele falou assim para mim depois da ministração, falou, a sua história dá um livro, né? Se você contar uma história sua assim, eu seria o primeiro a comprar, né? E eu creio que aquilo ali foi uma profecia, né? Foi uma profecia, literalmente. Mas eu deixei cair por terra. Falei, que nada, não, isso aí eu nem, né? Imagina, um nordestino, Uhum. né? Não ligar muito para isso, né? Sim. E foi passando, comecei a dar aula, comecei a pesquisar. E todo mundo que eu ensino, que eu dou aula, as pessoas falam assim, você pesquisa muito, você busca muito conhecimento, você fala umas coisas que mexem, né? Sim. Até mesmo o nosso amigo em comum, né, o João Vitor. É. Ele fala pra mim, já, você quando fala, você fala coisa que eu não tenho, nem teria noção de falar isso. Sim. E muitas pessoas falam, por que você não escreve um livro e tal? E eu tava na porta da igreja, eu tinha acabado de dar aula bíblica dominical, e eu tava tomando café na porta da igreja. Sempre tomo um cafezinho depois da escola dominical, né? Eu tomando um café e tal, e orando a Deus ali, intercedendo já para o culto, né? Para começar o culto no domingo. Foi onde Deus ele ministrou no meu coração. Você precisa criar um legado para as pessoas que te conhecem e para as pessoas que precisam conhecer a sua história. E aí eu falei, mas como? Eu já estava um pouco familiarizado no Instagram, né? Assistindo alguns vídeos no Instagram. Uhum. Eu falei, vídeo eu não consigo fazer porque eu não tenho, assim, eu sou tímido diante das câmeras, né? Eu estou um pouco solto aqui porque Deus mesmo, né? Sim. Mas eu falei, vídeo eu não consigo, não tenho ferramentas, eu não sei como começar, né? Eu não tenho uma noção do que fazer, do que falar. E aí foi onde Deus ministrou, né?
você precisa rever as coisas que você escreveu. E eu tenho muita coisa em casa escrita, de aulas que eu participei, de cursos que eu Então era um hábito seu já escrever, mas para você mesmo. para mim mesmo. Eu sempre escrevi. Se eu fosse num curso, que eu participei de muitos cursos, né? Tanto na área profissional como ministerial, então se eu fosse participar de um curso, eu anotava alguma coisa, nem que fosse uma frase. Ah, tá. Você ensinou algo ali, daquele algo que você falou, eu vou criar uma frase, eu vou deixar de lembrete para mim. Certo. Então eu comecei a ver que os meus escritos era sempre motivacional, né? A vida não é fácil, tem que perseverar, tem que ir para cima. Um dia, né, eu lembro que eu escrevi algo, eu deixei isso anotado lá, eu vi esses tempos atrás. Um dia você vai ter condições de fazer, de ser instrumento de Deus para a vida das pessoas. Sim. Só que embaixo eu peguei uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele diz, né? Ele diz mais ou menos assim, faça o bem agora enquanto você tem pouco, para que quando você tiver muito, você fazer muito mais. Sim. É mais ou menos assim a frase. E foi o que me marcou muito. E aí eu comecei a rabiscar, comecei a escrever, segui por uma linha de raciocínio, dava errado, eu voltava, escrevia de novo. Algum capítulo que eu fazia, escrevia ali, opa, tá ótimo. Aí dormia, quando eu acordava de manhã, falei, meu, tem coisa errada aí. Não tá muito bom, tem que ser melhor. Eu apagava uma parte e escrevia de novo. E aí, há 2, 3 meses atrás, eu consegui concluir aí os escritos. Então o livro está concluído. Concluído. Falta só a diagramação e depois a impressão, né? Inclusive, Diogo, deixa eu ressaltar algo com você aqui. Sim. Que é também um pedido das pessoas que eu conversei sobre o livro. Como o mundo digital hoje está muito avançado, a minha proposta inicial era escrever um livro digital, um e-book. Era só o e-book. Só que a maioria das pessoas que eu conversei sobre o livro falou, eu quero um livro físico seu. Eu quero um livro para eu ter nas mãos, guardar e ser um legado para mim. Né? E aí eu comecei a pesquisar. Você prefere ler um livro digital ou um livro físico? Aí eu falei, se é para ler, eu vou ler um livro físico. E aí foi onde surgiu o livro físico. Digital eu entendeu? nem leio mesmo. E foi onde surgiu a ideia de eu fazer o livro físico, né? Estou com esse projeto aí de deixar ele impressão na impresso. Impresso. Bacana. E então falta só a diagramação. Você está trabalhando nisso? Tem algum prazo? Eu estou procurando um profissional da área, Certo. né? É porque a parte financeira ela Sim. demanda um pouco mais, né? Já ser financiado então a parte da diagramação Isso. e impressão. Inclusive, se você conhecer algum profissional que faça diagramação aí. Aqui quem estiver assistindo, se alguém tiver interesse, a gente vai deixar o contato das redes sociais do Gelton no final do episódio. Entre em contato com ele lá, tá bom? Exatamente. E Aqui a gente pode alcançar, de repente, alguém que tenha interesse, né? sim. E fazer a parceria também, né? Depois eu vou Sim. deixar uma proposta para você no final aqui da gravação. Tá. Se for boa para você, a gente faz uma parceria bacana. Tá certo. A diagramação, né? E depois a gráfica. Eu já tenho em mente uma gráfica que eu sondei um tempo atrás. Estou conversando um pouco com eles, porém eles não fazem a diagramação. Eles indicam para um profissional deles, né? Do conhecimento deles. Só que assim, não desmerecendo o trabalho de ninguém. Eu sei que esse trabalho de diagramação é muito complicado. Sim. E demanda um valor muito alto. Uhum. Só que eu tenho que ser realista, né? E tenho que fazer dentro do orçamento que eu tenho hoje, Sim. da minha realidade. É. Então assim, porque você paga, eu posso pagar um valor alto sem problema, posso me sacrificar um pouco ali, aqui, passar um cartão, eu posso fazer. Só que eu não quero fazer isso, Diogo, pensando principalmente nos meus leitores. Uhum. O meu público hoje, né, e o público que há de vir, né, eu creio muito nisso. Sim. Eu quero que esse público meu não seja um público só de classe social alta. Eu quero que todos tenham acesso a isso. Sim. Inclusive, eu estou orando muito a Deus para que isso aconteça, e vai acontecer, eu creio sim. Amém. De que se amanhã depois alguém, né, me contatar, pô Zé, eu gostei muito da sua história, queria ler o seu livro, só que no momento não tenho condições. Eu não quero que essa pessoa fique sem o livro, eu quero que ela tenha o livro em mãos. E para isso, eu preciso enxugar o meu orçamento hoje, para que amanhã depois eu possa chegar, pô, você quer o livro? Dá um livro para você.
Não, mas eu não posso pagar. Não precisa pagar. Divulga ele. Sim. Né? Se te fazer bem, se for útil para você, compartilha com um amigo seu, compartilha Sim. com mais alguém. Né? Uhum. Então, eu estou com essa possibilidade, essa ideia aí de caminhar por esse lado. É isso, né? A gente vai tentar divulgar aqui também do nosso podcast, de repente aparecendo alguém que possa dar essa força para você na diagramação e na impressão, né? Ou pelo menos algum valor que se encaixa no seu orçamento, né? Já ajuda, né? Seria bem-vinda. E o livro então ele trata sobre motivação, que mais? A sua história está no final do livro, você disse. Isso, dá um testemunho ali resumido, né? Uhum. E também depois eu quero ver se eu consigo implementar outras coisas para deixar o povo um pouco curioso, né? Certo. No finalzinho, deixar um gostinho de quero mais. É o primeiro, né? É o primeiro. Né? Eu penso depois lançar em uma autobiografia minha, se tudo der certo até lá. Eu quero tentar caminhar também com outros assuntos, né? Eu tô pensando, tô orando aí, na verdade. Os 2 temas, eles estão em oração, né? Eu quero tratar depois sobre ansiedade e depressão, que é uma enfermidade que acomete muitas pessoas na atualidade. É verdade. E também quero tratar um pouco sobre suicídio, né? Eu já tive experiência com algumas pessoas, inclusive no meio de trabalho que eu exerço hoje, que é o aplicativo, pessoas que entraram no carro querendo ir se suicidar e conversando comigo elas mudaram de pensamento, assim, creio que eu fui um instrumento aí no momento, né? Sim. Mas eu quero criar também uma biografia sobre a minha história e é basicamente isso. O livro é sobre motivação, fé, motivação e transformação. Então eu trago nesse livro um testemunho verídico de uma pessoa que passou uma situação difícil. Dentro desse testemunho, eu linko ele com uma passagem bíblica, como por exemplo, eu pego o primeiro capítulo de uma pessoa que perdeu muita coisa na vida, perdeu tudo na vida praticamente. E aí eu linko com a vida de Jó. Perdeu os filhos, né? Perdeu os bens, perdeu praticamente tudo, a saúde. E aí eu trago, assim como Jó, ele recuperou, né, a sua vida de volta, né, a sua história de volta, essa pessoa superou também. E aí eu trago também, porque a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas elas não acreditam na Bíblia, né? Eu não quero que só pessoas cristãs leiam o livro. Eu quero que pessoas de outras religiões, né, até pessoas que se consideram ateus, leiam o livro para comprovar, porque eu trago dentro desse tema, essa história, por exemplo, eu trago situações onde a ciência comprova que a pessoa que cultiva uma vida espiritual equilibrada, ela é comprovadamente e cientificamente também, ela tem facilidade de adquirir resiliência, superar desafios e lidar com os problemas. Então, se você é uma pessoa que cultiva hoje um devocional, né, você está ali rodeado de pessoas que te motivam, né, que trazem palavras positivas, e até mesmo você, né, se você é uma pessoa que acorda de manhã reclamando, falando que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Mas se você olha para o cenário que você está vivendo, está tudo difícil, você fala, não, eu vou sair dessa situação. Né? Uma coisa que eu aprendi muito, né, eu vou tentar mais para frente trabalhar um pouco isso também, de repente em vídeos ou até em outros livros, é que quando você se depara com um problema grande, você tem duas situações. Ou você desiste, ou você vai de frente com ele. E existe uma estratégia muito interessante que você pode superar esse problema, que é o quê? É você pegar esse problema grande e dividir ele em probleminhas menores. Certo. E você tentar resolver um de cada vez. Uhum. Né? É o que a gente chama de metas atingíveis. Estabeleça metas que você pode atingir todos os dias. Bacana. E quando você chegar no final, você vai resolver todo o problema de uma certa forma. Show de bola. Elton, eu gostei bastante do nosso papo, né? Já encaminhando aqui para o final, gostaria que você voltasse para lançar o livro quando ele estiver pronto aqui no nosso podcast, né? Tá já feito aí o convite para você, certo? Você lançar aqui no Sal e Luz Podcast, tá bom? Será uma honra para mim e resposta de oração, né, esse convite. Creio que a gente vai estar fazendo uma parceria em cima disso, né? Não somente do livro, mas
Eu me coloco à disposição também do canal, né, para outras, não somente entrevistas, mas ajudas também, tá? Me coloco à disposição. E em cima disso, Diogo, eu gostaria de lançar para você uma proposta, como você tem um canal de membros, né? Sim. Eu só preciso, eu não vou dar um prazo específico, porque a gente sabe que depende de outras coisas também, de outras pessoas. Mas eu queria sugerir para você aqui, eu lançando o livro, tá? Dando certo não, que já deu certo, né? Sim. Mas eu lançando o livro, eu gostaria de deixar também uma quantidade de livros aí, não vou colocar uma quantidade alta também, porque eu não sei o custo, né? Mas pelo menos 5 livros eu garanto deixar com você, para você de repente fazer um sorteio com o pessoal do canal, ou divulgar também para vocês aí, né? Como uma forma de gratidão, né? Por estar aqui hoje, pelo convite recebido, tá bom? E a gente vai se falando aí pra frente. Perfeito. Eu vou ficar aguardando aqui as notícias para você estar aqui outra vez lançando o livro fisicamente, a gente mostrando aqui pro pessoal. Vai ser bênção. Tá bom. Tá bom, Gelton? Tá ok. Eu queria que você deixasse um recado final para o público, algo que você queira falar para o pessoal lá em casa. Bom, assim, eu acho que a minha história, a minha história aqui, nosso bate-papo aqui eu creio que deixou, né? Quem assistir vai entender que tem uma mensagem por trás disso. Mas eu queria deixar aqui um grande ensinamento que eu aprendi, né? Da pior forma, de uma forma que eu não queria aprender, mas eu fui sujeito a ter que aprender dessa forma. Então, é que, Diogo, a gente sempre vai estar sujeito a passar por dificuldades na nossa vida. Sempre, sempre. Só que o que vai dizer a nosso respeito é como nós nos posicionamos diante dela, né? Eu podia muito bem, né, ser uma vítima da sociedade, né? Eu não quero aqui romantizar o sofrimento. Ah, ter uma vida sofrida é bom, porque a gente supera. Não, não é bom. Mas o sofrimento, muitas vezes, ele é essencial para a gente aprender e amadurecer no futuro. E se eu pudesse falar algo para as pessoas aqui, é que elas nunca desistam dos sonhos, nunca, nunca mesmo. Pode ser o sonho mais, assim, incrível que seja, talvez até quase impossível, não desista. E não deixe, né, não se isole, não ache que sozinho você vai conseguir, porque não vai. Eu quase me dei mal por me isolar, né, por me fechar das pessoas que realmente queriam me ajudar, né, minha família, meus amigos. Mas Deus, ele foi misericordioso comigo e ele me fez enxergar que eu preciso muitas vezes pedir ajuda. O ser humano em si precisa pedir ajuda muitas vezes. Exatamente. E é isso. É isso. Tá certo, Gelton. Eu te agradeço mais uma vez pela sua presença. Eu queria deixar aqui também uma singela lembrancinha do nosso canal. Opa, Aqui, ó. a luz. Obrigado. Logo do nosso canal. Obrigado, hein? Tá certo? Vai dar briga em casa, mas Uma lembrança singela muito só. obrigado, cara. Tá Coração bom? mesmo. Pela sua participação aqui. A gente vai ficar esperando realmente o lançamento do seu livro ansiosamente. Tá certo? Pra gente Ok. lançar aqui no nosso podcast, tá? Tá bom. Eu vou pedir então para você também deixar suas redes sociais, como a galera te encontra na rede social. Tá ok. Eu tô trabalhando nelas ainda, né? Tem o meu Instagram. Eu vou passar o Instagram porque no Instagram você me encontra nas outras, né? Mas o forte mesmo que eu tô trabalhando é o Instagram. O meu Instagram vai estar como Impactando Vidas 31. Mas também você pode achar lá como Jailton Souza, né? Souza com S. Aí do Instagram tem um link lá também do canal. Do canal não, né? Uma conta minha no TikTok que eu tô começando a trabalhar ela. Futuramente quero montar também um canal no YouTube para estar divulgando, né, um pouco da minha história. Então, assim, é o Instagram, né? Impactando Vidas 31. Aí tá uma capinha lá, uma foto de capa, né? Azul com o nome lá Impactando Vidas, que é o projeto. Deixar na descrição do vídeo o seu arroba lá. Pronto. Tá certo? E você que acompanhou esse episódio até o final, eu agradeço também.
que essa história seja uma bênção também para vocês, como foi para nós aqui, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse episódio para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Estamos aí com uma meta de alcançar 500 seguidores, então nos ajude aí se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. O conteúdo apresentado no Sal e Luz Podcast tem caráter informativo, opinativo com foco em temas relacionados à fé cristã, espiritualidade, cultura, sociedade, empreendedorismo e experiências pessoais. Todas as opiniões emitidas por convidados são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores e não refletem necessariamente a opinião oficial do podcast ou de seus idealizadores. As informações compartilhadas não substituem aconselhamentos profissionais, jurídicos, médicos, psicológicos, financeiros ou espirituais individualizados. Sempre recomendamos que os ouvintes busquem orientação apropriada com profissionais qualificados para suas necessidades específicas. O Sal e Luz Podcast não se responsabiliza por quaisquer decisões ou ações tomadas com base no conteúdo apresentado em seus episódios, bem como por eventuais interpretações individuais das mensagens compartilhadas. Ao consumir nosso conteúdo, o ouvinte reconhece e concorda com os termos desta isenção de responsabilidade.